Deus está trabalhando tremendamente conosco, dando assim a direção de coisas muito interessantes para a nossa vida cristã. Então, a palavra de hoje eu quero começar colocando aqui um mapa do que retrata o Êxodo. O que é o Êxodo? A saída do povo de Israel do Egito. Né? Tem um livro do Êxodo? Tá. Êxodo, por exemplo, no Brasil. O Brasil teve o Êxodo rural, que foi o movimento das pessoas, a maioria morava nos sítios, e aí foram para a cidade. É um êxodo, né? Êxodo rural. O êxodo do Egito, a saída do povo de Israel do Egito. Os irmãos sabem, né? Volta antes do mapa. Volta. Na primeira, isso? Tá? Vamos começar na primeira, né? Que eu falei do mapa, mas eu tenho que começar pelo princípio. Lá em Gênesis 12, quando Deus, quem estudou a Bíblia, né? Quem conhece o Velho Testamento, sabe que Deus começou, né? Com Adão, depois ele foi renovando as suas alianças, veio Noé, né? E até chegou em Abraão. Quando ele encontrou em Abraão um coração aberto de fé, um homem de fé, que é o pai da fé, ele, naquela época, as pessoas conheciam muitos deuses, todo mundo tinha um deus. Um tinha um deus pau, deus pedra, deus árvore, deus objeto, tudo, né? E o nosso Deus Todo-Poderoso se apresentou a Abraão como o Deus invisível, porque nunca ninguém viu a Deus. E ele falou com Abraão, e Abraão começou a se relacionar com Deus, e todo mundo tinha um Deus visível, né? E Abraão foi o primeiro, depois de Adão, assim, a se relacionar diretamente com Deus invisível. E aí, Abraão, né? Ele tinha tanta fé em Deus, acreditar, né? Diferente das outras pessoas que acreditavam em objetos. E Deus falou para ele: Abraão, sai, né? Abraão, lá no livro de Êxodo, aliás, Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão, naquela época ainda era Abrão, não era Abraão, ainda não tinha dado um nome diferente. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, quando Deus chama Abraão para ser o pai de muitas nações, começar o povo de Deus, né? Ali, eu vejo ali, né? É uma região desértica, né? Lá onde está Abraão, né? E Abraão sai com a sua comitiva, sua mulher, Sara, seu sobrinho Ló, os seus empregados, e vai para uma terra que ele não sabe onde. E aí, começa aí uma caminhada de um povo com uma promessa. A promessa de ir para a terra prometida, que ele nem sabia onde era. Ele fala assim: eu te mostrarei, né? Isso que é ter fé, né? Fala assim: para onde eu vou, Senhor? Você vai lá para o Rio de Janeiro. Tá bom. Rio de Janeiro, eu já sei onde fica, é muito longe, não é muito longe. Né? Vai lá para a Bahia, vai para o interior. Mas não, Deus falou para Abraão: sai da terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali começa uma caminhada. Então você imagina aquelas pessoas que Deus escolheu para ser teu povo. Estava ali numa região árida, deserto, pedregulho, e Deus falou o seguinte: olha, por que é que Abraão, naquela época ainda Abraão, se empolgou em seguir ao chamado de Deus? Porque Deus falou assim: olha, a terra que eu te darei é uma terra que eu te mostrarei, é uma terra que mana leite e mel. Então, pensa vocês, né? Essas pessoas, né? Esse povo, né? Que vive no deserto,
que estão acostumados porque habitar naquele lugar árido, água é coisa rara, né? Verde é coisa rara. E ele falou assim, olha, você venha, me acompanhe, vai para onde eu te mostrar, porque lá você vai ter coisa muito boa. Você vai ter, eu vou te mostrar uma terra, Canaã, terra que mana leite e mel, terra de fartura. Então, terra fértil, né? Então, quando você pega ali, de um lado deserto, do outro lado terra fértil. Terra fértil, o Brasil é um país abençoado por Deus, bonito por natureza, né? Diz assim uma música, e é verdade. O Brasil tem terras férteis, né? Eu vi essa semana uma reportagem dos plantadores de algodão. Uma coisa linda, o Brasil vai exportar muito algodão. O algodão do Brasil foi campeão mundial da textura, da qualidade do algodão. Não só de quantidade, de qualidade. O melhor algodão do mundo o Brasil está produzindo. Então, o Brasil é uma terra fértil, né? Pode se comparar assim com essa terra fértil que Deus está falando. Agora, só que quando nós falamos aqui em terra fértil, pode mais uma. Então, você é uma terra em que você planta variedades, né? É produtiva, e você planta, e ali dá 30, 60 e 100 por um. Você semeia e você colhe muito mais. Se você semeasse uma semente e colhesse outra semente, que vantagem teria? Não, você colhe muito mais. Bom, quando nós falamos na terra, na promessa de Deus para Abraão, também Deus falou para ele, né? Falou para ele que olha aquela terra, que será a terra que eu darei à sua descendência. Porque até então, o povo de Deus era um povo nômade, né? Ia para lá, né? Cuidava, Deus ajudava ele lá, as ovelhas, cabritos, o gado se multiplicava, era fértil, era rico. Abraão era muito rico, seus filhos Isaac e Jacó eram prósperos, mas eles não tinham uma terra definida. Tinha um lugar que vai ser da tua descendência, o teu povo, povo de Deus. Então Deus chama Abraão, o pai da fé, que começa essa caminhada para uma terra prometida, um lugar lindo. Ele mostra o lugar que eu darei à tua descendência. Mas até essa terra chegar para a sua descendência, vai haver gerações e gerações. Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos e um dos filhos, José, tem aquela visão, né? E ali ele acaba indo por causa dos seus irmãos, preso, vendido como escravo, e vai para o Egito, e torna-se governador do Egito. E aí vem a fome, e aí José traz toda a sua família para o Egito. E lá ficam, e vai ficando. De repente morre José, morre o faraó que conhecia José. Aí vem outro faraó, esse povo hebreu, e torna eles escravos. E o povo de Deus fica 400 anos preso como escravos lá no Egito. Mas Deus tem a promessa de levá-los para Canaã, terra prometida. Irmãos, Moisés é levantado para ser a pessoa que vai libertar o povo de Deus do Egito para levá-lo até Canaã, terra que mana leite e mel. Moisés é uma tipificação de Jesus. Lembra que eu falei que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento? E quando você conhece hoje Jesus, você sabe que era Ele
que fazia sombra lá no Velho Testamento, que era ele que Deus queria mostrar, ou que mostrou agora para nós. Então, Moisés é a tipificação de Jesus. Quando Deus tem um encontro com Abraão, ele tem assim, olha, me segue, me ouve, se você me obedecer, se você ouvir o meu chamado, eu te levarei a uma terra prometida, terra fértil. Então, terra fértil, terra que mana leite e mel. Então, quando você tem um encontro com Deus, que você se abre e se prontifica a acompanhar o chamado de Deus na sua vida, Deus tem uma promessa para nós, amém? E essa promessa, Jesus veio, né? E para completar, né? Então a saída do faraó, do povo de Deus do Egito, que Moisés conduz, é uma tipificação do que nós encontramos com Jesus. Quando Jesus veio, além de morrer na cruz, para nos salvar, que é o maior presente, né, que nós recebemos de Deus, Jesus veio para anunciar o reino de Deus, amém? Se você pregar ao Pai Nosso, oração que Jesus ensinou, como é que fala? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, Jesus vem anunciar o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é você deixar ser reinado por Deus. Tá bem? Muitas pessoas não sabem o reino de Deus com a glória. São duas coisas diferentes, irmãos. O Senhor nos chamou. E Jesus fala o seguinte, né? Que eu estou partindo, vou, né, ao Pai, preparar-vos morada no céu, ao lado do Pai. Jesus vai sentar do ladinho de Deus. E ele fala que nós vamos assentar com ele, ao lado de Deus, na glória. Mas, para isso, nós temos que começar a viver, né? No reino de Deus, já. Então vamos lá. Tem gente que fala assim, eu vou para os céus, amém? É esse o objetivo nosso, estar na glória. Mas o reino de Deus já chegou. E quando você fala o seguinte, você quer aceitar Jesus como seu Senhor, você está aceitando o reino de Deus. O que é reinar? Governar, amém? Vocês estão entendendo? Quando você fala assim, reina em mim, Senhor, reina em mim. O que você está falando? Governa a minha vida. Me leva à sala do trono, me leva à terra prometida, me leva a Canaã, me leva aonde eu vou encontrar paz. Amém? Então, nós temos que entender o seguinte, a terra prometida, Canaã, ele começa lá em Abraão. O povo não tinha terra, vivia uma dureza, né, uma situação terrível, e Deus mostra, olha, você vai ser pai de muitas nações, e a sua semente vai receber essa terra, terra de Canaã, terra que mana leite e mel, amém? Bom, baseado nisso, aí eu vou mostrar para vocês, aqui, onde estava o povo no Egito, ali em Ramsés, ali, a partida do povo, né? Essa é uma possível rota que o pessoal, os estudiosos fizeram, da onde saiu o povo de Deus e para onde ele ia, Canaã, outro círculo vermelho, amém? Então, Deus pega, através de Moisés, ele conduz o povo, ali ele cruza em Piairote, ele cruza o Mar Vermelho, tá? Cruza o Mar Vermelho, vem até aqui, o Monte Sinai, onde Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, a lei, e vai, mas tem uma história no meio do caminho que é o tema da nossa mensagem. Eu queria só que vocês tivessem essa visão. Deus tem um propósito, levar o povo do Egito para Canaã.
E tem uma promessa linda, maravilhosa. Canaã é terra que mana leite e mel. Canaã é a terra prometida. Então, nós vamos ver, né? Enquanto aquelas pessoas, talvez hoje para nós aqui que trabalhamos na cidade, que negócio de terra é essa? Talvez você não tenha o entendimento, o valor que aquelas pessoas tinham para o povo na época. Mas eu quero que você entenda que a Canaã, nossa, é a Canaã espiritual. Amém? Terra prometida, terra de paz, terra que você vai semear e vai haver, você vai caminhar, você vai crescer. E quando o reino de Deus te alcança, você está na caravana de Cristo para Canaã. Amém? Quando você não tem o reino na sua vida, quando você não deixa Cristo governar a sua vida, quando você aceita Jesus da boca para fora, mas não no coração, quando Jesus fala, vai para lá e você vem para cá, vem aqui, você não vem e tal, você não está sendo governado pelo reino de Deus, porque o reino de Deus é Deus reinando em nós. Reina em mim, Senhor, governa minha vida, né? Eu quero ouvir a tua voz, eu quero seguir os teus caminhos, e Jesus aponta o caminho. Bom, irmãos, ali nós vamos ver então o seguinte, né? Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem uma terra prometida, linda, maravilhosa. Passa mais uma cena. Terra que mana leite e mel. Pensa você, se Deus mandasse uma foto da terra para aquele povo que está no deserto, né? Que a água, tem que andar muito para encontrar água. Para ver alguma coisa verde, tem que andar muito. Aí ele mostra que olha a terra que eu vou te levar. Terra que mana leite e mel. Terra de fartura. Deserto é terra de escassez. Lugar de você luta para sobreviver, né? Ali, no deserto, é lugar de você buscar, o foco seu é não morrer. Aqui não, aqui é terra de descanso, terra que você vai ter paz, terra que você vai entender que realmente Deus te ama, que levou você para um lugar lindo, maravilhoso e que tem fartura. Então essa, né, terra que mana leite e mel, quando nós trazemos para quem aceitou Jesus, começou uma caminhada também, né, na caravana de Cristo, para Canaã, terra prometida. Mas essa terra prometida, né, que nós encontramos quando nós temos paz no coração, quando você alcança a totalidade da sua fé, que mesmo que as coisas, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja gado no currais, se você sabe que Deus está contigo, Deus está no controle, você fala assim, eu estou com Deus, mesmo que o barquinho de Jesus lá está balançando, você fala assim, mas Jesus está no barco comigo, então eu não tenho nada que se preocupar. Então, irmão, muito bem, Deus pega, quando chega ali, volta no mapa por gentileza, quando eles passam ali no Monte Sinai, né, que chega ali no deserto de Zin ali, né, ali onde tem aquele pontinho número 12, Deus chega com o povo ali na fronteira de Canaã, ele está no deserto ainda, mas aquele vale próspero, né, está à frente. Deus dá uma ordem a Moisés. Vem, então abra comigo, onde nós começamos a nossa palavra, nos espias, Números 13, de 1 a 3. Então disse o Senhor a Moisés, envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Veja bem, Moisés saiu do Egito. Para onde nós vamos? Vamos para Canaã. Tá bom. Então já sabe, diferente de Abrão, né, que saiu sem saber para onde,
para a terra que eu te mostrarei. Mas aqui não. Quando Moisés tira o povo do Egito, ele já tem um endereço. Manda ele, mas aí ele passa lá, e aí Deus fala assim, ó, para o povo aqui naquele deserto. Então, ele falou o seguinte: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dos israelitas enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Para aqui um pouquinho. Vocês sabem, como eu disse, quem foi o povo de Deus quando foi para o Egito, que foi José, que levou eles, eram os seus irmãos, filhos de Jacó. E ali eles eram em 12 irmãos, né? E aí houveram, por exemplo, as tribos. Então as 12 tribos então vamos lá, cada irmão constituiu uma tribo. Tribo de Judá, tribo de... né? Tem vários irmãos ali de José. Muito bem. Deus, na hora de mandar 12 espias, ele fala, pega um príncipe de cada tribo. Um príncipe, não é qualquer um. E que todos eles líderes entre israelitas. Então Deus falou o seguinte: agora você vai pegar uma pessoa boa de cabeça, uma pessoa responsável, já de uma família, de uma linhagem nobre, pessoa de capacidade de julgamento, de ver, testemunhar, porque vou levá-lo para eles ver, espiar a terra. Então, não foi assim, pega lá um qualquer da tribo, não. É um representante de cada tribo. Aí, vão comigo. Então, aí, no verso 3 ainda. Moisés os enviou ao deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. Então, não era qualquer um. Vamos para o verso 17. Depois que fala quem era cada um, né? Vamos para 17. Moisés os enviou para sondar as terras de Canaã e disse, olha só, eles tinham uma missão, relatar o que vissem, para vir contar para o povo, né? Por isso que eles são espias, vão lá espiar a terra. Moisés enviou para sondar e disse assim, subi pelo Neguebe, atravessai as montanhas, vede como a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como a terra é em que habitam, se é boa ou má, como são as suas cidades, se é acampamento ou fortaleza, como é a terra, se ela é fértil ou não, se há árvores nela, se não. Procurai colher alguns frutos dela para a amostra. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra. Foram 40 dias, irmão, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Amate. E subindo para o Neguebe, foram até Hebrom, onde vivia a irmã Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificado 7 anos antes de Zoan do Egito. Depois eles foram para o vale de Escol, dali cortaram um ramo de videira, com um único cacho que precisou 2 homens para carregar. E trouxeram também romãs e figo. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho que os israelenses cortaram ali. Vocês já viram o cacho de uva grande? Que precisava 2 homens para carregar? Você acha que isso é conversa? Vira lá, põe lá a apresentação. Aqui, ó. Vamos ver um cacho de uva de Israel, gigante. Olha lá. Vocês já viram cacho de uva desse tamanho? Quando a gente via aqui cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar, isso era já o suficiente para falar que essa terra que eu prometi, que vocês vão ocupar, é terra boa? Vocês já viram alguma coisa dessa natureza? Eu peguei na internet isso aqui, né? Eu fui pegar cacho de uva gigante para poder achar uma imagem, né? Pensei em desenho, né? Aí veio real. Olha que benção, né? Irmãos, essa é o cacho de uva que precisou 2 homens para carregar.
Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e Arão de toda a comunidade israelita no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo que eles e a comunidade lhe mostraram e os frutos da terra. Olha aí, a terra é boa, né? E prestando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Então, os espias, pessoas de suma confiabilidade, pessoas dignas de ser respeitados, para não contar nenhuma mentira, né? Foram lá e como falaram, essa terra realmente emana leite e mel, esse é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos que subir e apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, depreciaram diante dos israelitas as terras que havia sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, falavam os outros espias, e todos que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem de nefilins, e nós éramos como gafanhoto perto deles e também aos olhos deles. Irmãos, o povo foi lá para Deus mostrar para o povo que a promessa de Deus realmente era verdadeira. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra farta, fértil, né? E que era ali a bênção de Deus. Mas Deus falou o seguinte: veja também as pessoas que habitam, né? Aí, eles foram lá, realmente falou assim: olha, Deus falou correto, a terra não é boa, é muitíssimo boa. Tem uma versão que diz assim, mas tem um problema, né? Tem um problema, tem ali gigantes. Aí eu quero que você passe ali, ó. Gigantes, esse aí é o Golias contra o... Davi contra o Golias. Então tem gigante daquele jeito ali. Coisas que assustaram os espias. Falou o seguinte: olha, nós temos que voltar para trás. Porque se nós for lá, nós vamos morrer todos, porque nós somos que nem gafanhoto aos olhos deles. Irmão, gerou a maior crise do povo de Deus de todos os tempos. O que aconteceu? Os líderes todos, ao invés de ouvir Josué e Caleb, ouviram aqueles outros 10, que falou: gente, lá a terra é muitíssimo boa, mas tem gigantes, né? Que vai nos engolir. E ainda as cidades são fortificadas nos altos dos montes, nós não vamos conseguir nunca, e eles vão nos engolir. E aí, criou-se um problema terrível, né? Onde as pessoas falaram assim: é melhor nós voltar para o Egito, né? Da onde nós estávamos, que nem devíamos ter saído. Olha só que perda de tempo. Então eu queria trazer para vocês o seguinte: o que aconteceu? Deus tinha uma promessa, e a promessa estava ali, terra fértil. Mostra lá o cacho de uva lá, né? Terra que emana leite e mel, terra de fartura. E Deus falou que aquela terra foi reservada para eles. Mas só que, aí eu pergunto, por quê? O que aconteceu? Foi o fator surpresa que aconteceu ali. Eles não contavam com os gigantes. Eles não contavam que ali haveria gigantes. E aí todo mundo falou assim: joga fora essa uva, joga fora tudo que essas promessas, porque o problema é o gigante. Não adianta nós irmos para lá que nós vamos ser comidos pelos gigantes. E aí foi o grande problema. Aí eu vou fazer uma pergunta, né?
Você acha que Deus, né, falou da terra prometida, não falou dos gigantes? Você acha que Deus agiu desonestamente? Lógico que não, porque não é o perfil de Deus. Desde o tempo de Abraão, dos povos, já havia gigantes. Mas só que ninguém deu ênfase aos gigantes. Já havia gigantes. Não é a primeira vez que gigante, né, é citado na Bíblia. Os filhos dos homens, né, tiveram filhos lá e tal. Então tem citações dos gigantes na Bíblia. Outros momentos. O problema ali é que foi a surpresa. Eles não contavam com os gigantes. E aí, nós estamos trazendo essa palavra aqui, né? Que o tema que nós vamos usar aqui é gigantes que matam a sua esperança. Você está tudo bem, está tudo caminhando. Então, Deus falou para a terra prometida, você acreditou, você ouviu, né, a palavra, o chamado de Jesus para Canaã, você veio para a igreja, você começa a conhecer a palavra, caminhar com Cristo, mas aí aparece um gigante na sua frente, né? Então, irmãos, eu queria falar o seguinte, aqueles gigantes, primeiro, eles não surgiram do nada, já existiam. O problema é que não se comentaram quando falava das promessas. Agora, por que é que não se comentavam? Deus nunca faltou com a verdade, né? Sempre ele falou isso aí. Tanto é que ele fala que aquela terra, Deus chama Abraão, lembra naquela caminhada? Sai da tua casa, da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não deu naquela época. Por que Deus não deu já a terra de Canaã para Abraão? Porque ali havia os aveus, amorreus, cananeus, todos os zeus da vida, que também eram povos, que Deus estava tratando com aquelas pessoas. Houve um tempo de esperar para que a ira de Deus se enchesse as medidas, para que Deus arrancasse aquele povo, porque toda a longanimidade de Deus fosse esgotada, bondade de Deus fosse esgotada, sem que aqueles povos ali se arrependessem. Para então Deus tirar aquele povo daquela terra tão farta, tão fértil, e dar ao povo de Deus. Então, Deus tem uma promessa, mas Deus está trabalhando ainda naquele povo que está lá. Então havia uma necessidade de um tempo para se cumprir. Mas como Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, né? Ele já tinha visto que aquelas pessoas, os heveus, os amorreus, os heteus e cananeus e todos os zeus, não se converteriam ao seu coração. E que eles seriam arrancados dali. Mas ainda não havia se esgotado o tempo de Deus agir. E aí, que o povo de Deus, nesse tempo, também desobedeceriam, se afastariam de Deus e seriam levados, né, como ao cativo, né? Então teria situações também, muitas vezes, né, acontece isso aí, a palavra. O próprio Jesus, ele não faz pegadinha com a gente, né? Jesus também joga limpo conosco. Jesus, ele prega aos seus discípulos que haverá um caminho estreito e uma porta estreita, para que nós seguimos ele. Mas que também haverá um caminho largo e uma porta larga, porém com outro destino. E que para segui-lo, não ia ser tão simples assim. Tá bem? Jesus não fala isso na palavra? Jesus fala o seguinte, olha, né, se você vê lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus não fala que é só terra fértil, não é verdade? Jesus, ele abre o jogo conosco.
Ele não fala que vai ser fácil a caminhada. Ele fala que aquele que botar a mão no arado e olhar para trás não é digno de seguir, de ser seu discípulo. Então a pessoa que fala, eu acho que era melhor o Egito, hein? Você já viu alguém, né? Quantos tem, né? Eu falei para vocês que um número que me entristece muito é o número de desviados. Cristãos conheceram a palavra e se desviaram, né? Que botaram a mão no arado, mas olharam para trás e resolveram. Então eles não tinham realmente decidido a receber o reino de Deus, né? Então há muita gente aí que pararam no meio do caminho, e Jesus explica tudo isso. Jesus ele não engana, mas o que nós estamos falando é que Jesus ele trata o seguinte: nós temos assim uma dose de realismo. Jesus fala para nós abrir os olhos, porque nós vamos ter aflições, que virão lutas, mas também ele fala o seguinte: mas tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então vocês também vencerão. E aí tem gente que fala que, mas ele era o Deus Todo-Poderoso. Não. Esse mesmo João, né, ele fala também que todo aquele que tem fé, né, ele tem a vitória. Não precisa, é todo aquele. O próprio João que fala, que escreve aqui o que Jesus disse, tem no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo vencer o mundo. Todo aquele, né, todo homem de fé também viverá a vitória. O justo viverá por fé. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, né? Jesus, nós temos que ter sempre, né, um equilíbrio. Não tanto pessimismo, nem tanto otimismo. Tem que ter a fé que você vai equilibrar ali, né? Porque você sabe que a caminhada não é fácil. A caminhada está aí pela frente, todo mundo está vendo. Mas Jesus falou o seguinte: todos aqueles que me seguirem, né, são vencedores, serão vencedores. Então, o importante nessa história é onde você está focando. Na terra prometida ou no gigante. Quando você tem que saber que tem os dois. Tem terra prometida e tem gigante. Aonde está seu foco? O seu foco tem que estar aonde Jesus falou que vai te levar, amém? Quando Jesus entra naquele barco com seus discípulos, falou assim: vamos para o outro lado. Ele não falou assim: vamos tentar ver se a gente atravessa esse mar, né? Nesse mar da Galileia, que levantou aquele vento, aquela tempestade. Se Jesus falou assim: vamos para o outro lado, está dito. Ele não falou assim: vamos ficar desse lado porque a coisa está feia, né? Irmãos, então, o que nós estamos falando aqui, né? O grande problema do povo de Deus foi a surpresa. E eles focarem no grande, né, no gigante que estava ali, que eles achavam que ele ia ser devorado. Então, quando você fala o seguinte: Deus, como é que Deus trabalha? Sempre trabalhou assim. Deus não faz pegadinha, mas Deus conhece a nossa natureza. E quando eu estava estudando essa palavra, eu vi, né, quanto é verdade isso. Abra comigo, volta naquela página lá que nós estávamos do mapa, e abrem agora o livro de Êxodo 13. Olha só o seguinte, dá um clique aí no mouse aí. Aliás, tem que ser na sequência, porque tem um outro mapa depois daquela. É isso. Pode ir mais para frente. Clica mais. Clica mais uma vez. Irmãos, olha uma coisa interessante. Vamos ler aqui a primeira passagem, depois a gente volta aqui. Êxodo 13, de 17 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto. Olha, eu preciso do mapa. Né? O pessoal acompanha aqui pela Bíblia. Eu preciso de voltar lá na apresentação. Deus, para que, caso enfrente a guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito.
Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, dos israelitas subiram armados da terra do Egito. Então, vamos lá. Volta um passo para trás. Isso. Irmãos, olha lá. Daquele círculo onde estava o povo escravo no Egito, até a terra de Canaã, nós estamos falando em 425 quilômetros de distância reta, linha reta. Né? Deus pega, né, e faz o povo vir aqui por cima. Por quê? Segundo as palavras, está vendo lá os filisteus? Havia guerra. E Deus fala aqui na palavra, quando o faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse, para que caso enfrente guerra, o povo não desista da caminhada. Olha a volta, né? Pode colocar outro círculo. Então Deus pega e dá toda essa volta, né? Imagina quantos quilômetros a mais, 4 milhões de pessoas, animais e tal, né? De homens, de adultos ali, né? Quantas pessoas estavam ali naquela caminhada para chegar a Canaã? Por que que Deus faz esse atalho enorme? Porque Deus conhece a nossa natureza, a natureza do homem, e falou assim, para que ele não enfrente guerra, e fala assim, é melhor voltar para o Egito. Porque Deus já sabe, né, da nossa natureza, então Deus já age assim. Então, no entanto, nós temos que, em algum momento, nós teremos que enfrentar os nossos gigantes. Tá bem? Em algum momento, nós teremos que enfrentar os nossos gigantes. E ali chega a hora que Deus falou assim, manda os 12 espias lá. Deus não falou assim, olha só a terra, olha também os habitantes. Olha também os habitantes, porque aí eles iam ver os gigantes, né? E aí, meu irmão, a hora que você está vendo, né? A hora que você está vendo esse gigante, é a hora que você está mais maduro. Que aquele povo, ao sair do Egito, rapidamente encontra a guerra, ele não estava ainda, porque o deserto, né, é a escolinha do Senhor, né? No deserto é lugar que você amadurece a fé, que você vê a mão de Deus. Naquele deserto, o povo vê Deus agindo no sobrenatural. E aquela caminhada é para as pessoas se fortalecerem na fé. Então, quantas vezes Deus adia te mostrar o gigante para te preparar primeiro? Isso é a pura verdade, né? Na pura realidade, vamos falar assim, né? João 16:12, olha só, Jesus fala claramente, com todas as palavras, tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vocês ainda passarão por muitas coisas, falando para os discípulos, mas não posso falar-vos, porque não poderia suportar, mas chegará a hora em que vocês poderão suportar, né? Então, quando você vê aqui, né, João, né, Jesus falando aqui com os seus discípulos, Jesus fala com todas as letras. Eu tenho muita coisa para falar para os discípulos, muitas coisas que vocês passarão, mas eu não posso te falar agora, vocês ainda não estão preparados. Mas vai chegar a hora que virá o Espírito Santo, que vai te amadurecer, e você vai estar preparado para ver as coisas que você vai passar. Mas, antes que você esmoreçam, você saiba que eu estou contigo. Tá bem? Quantas vezes, né, você não teve situação de terrível, que você foi, porque você não sabia, e deu certo, e Deus te deu a conquista, mas se você soubesse, você nunca teria ido. Irmãos, quando nós demos um curso de Casados para Sempre, nós demos curso em muitos lugares terríveis, né? E uma vez que nós demos um curso de Casados para Sempre, lá em Parada de Taipas, Deus providencia isso. Eu não sabia, juntamente com a esposa, aonde nós estávamos indo, né? Sabia que passava por uma favela e tal. Demos 2 grupos
Tivemos no meio do pior lugar, pelo menos que se falam, né? O lugar mais perigoso de pessoas que matam gente, o lugar de maior mortandade de pessoas ali, né? De traficantes e tal. E nós não sabíamos. Depois de 2 grupos, a gente foi fazer um evento lá, que nós ficamos sabendo, você vai aonde? Naquele lugar? Vocês são loucos! E nós passávamos no meio da favela, para chegar no lugar, rua que mal cabia o carro, e nós estávamos lá, né? Com equipamento, com computador, com projetor. Quando nós soubemos da onde nós tínhamos ido, né? Sabe quando você falou assim, meu Deus, com certeza, esse meu Deus antes teria nos inibido a avançar. Mas então, Deus, Ele age com sabedoria, né? Porque tem muitas coisas que Jesus está falando, é necessário a gente administrar primeiro as informações. Jesus vai nos dando de dose, a palavra vai nos revelando, vai nos fortalecendo. Então, nós precisamos entender isso, que Deus conhece a nossa natureza, sabe das nossas fraquezas, mas Ele nos faz forte. Mas primeiro, Ele nos desperta para a fé. Para você saber quem é Deus na sua vida. Se você vai, né? Tá, eu vou, mas quem está me protegendo? Ah, eu vou mandar uma criancinha cuidar de você. Você fala, tá louco, né? Mas quando você fala assim, não, eu vou mandar aqui um blindado com você, né? Você não vai ter perigo. Opa, tô dentro, né? Vou lá. Quando você conhece Deus, quando você conhece que o Senhor não nos deixa na mão, que Ele está conosco, que se Ele nos chamou, Ele está junto, nós começamos a nos fortalecer na fé. E aí nós avançamos. Porque senão nós não avançamos. E Deus está nos chamando para avançar. E Jesus está falando, né? Que Ele já começou a trabalhar nossas vidas há quanto tempo? Quando você tem um encontro com o Senhor, Ele tem um propósito. A palavra diz assim, que nós somos raça eleita, povo santo de Deus, escolhido, propriedade de Deus, para as boas obras que Ele de antemão já preparou para que nós andássemos nela. Existe Deus não colocou a nós aqui para conhecer a Tua palavra, para conhecer o plano que Ele tem para esse momento que nós estamos vivendo, se Ele não tivesse assim em cada um de nós um propósito enorme. Mas só que tem coisas que Ele vai revelando na medida que você vai chegando no momento, fortalecendo. Tem coisa que nem disse aqui a palavra em João 16, tenho ainda muito a vos dizer, mas vocês ainda não podem ouvir. Irmãos, a verdade é uma só, né? Deus, né? Quando chamou Moisés, quando chamou José, por exemplo, Ele já começa a mostrar o poder que Ele daria a José. No sonho, Ele mostra para José, os irmãos dele se ajoelhando, até os pais deles reverenciando a José. Já era uma amostra de que ele seria uma pessoa tão importante que até os seus pais, que é uma coisa absurda, você pensar um pai, né, prostrando-se para o filho naquela época, que era a realidade que Deus já tinha para ele. Mas Ele não falou que os seus irmãos iam vender ele como escravo. Ele não falou naquele momento que ele ia ser preso, passado por sufoco ali, né, injustamente, mas que tudo isso era plano de Deus, porque na medida que ele vai crescendo, né, Deus vai trazendo o livramento. Então não há nenhuma provação que nós não possamos suportar. Então Deus vai nos provando, mas de forma que a gente consiga fortalecimento, fé, né, e a certeza em quem nós temos crido. Moisés, quando ele ouviu, né, de Deus lá Deus falou para ele, olha, você vai lá tirar o meu povo do Egito. E Moisés falou, mas como eu vou convencer o faraó? E aí Deus falou assim, olha aqui, ó, você não está só, né? Tá vendo essa vara? Joga a vara, e virou uma serpente. Agora pega na cauda dela, tornou-se uma vara, tá vendo? Né? E começou. E trouxe isso, trouxe aquilo, mostrou um monte de coisa que Deus ia agir do sobrenatural. Só que aí Moisés se encheu todo, né? Falou, agora sim,
agora eu vou. E chega lá para o faraó. E ele peitou o faraó para tirar o povo de Deus do Egito, e o faraó não quis saber. O faraó falou, sabe de uma coisa? Eu não vou tirar coisa nenhuma, pelo contrário, eu vou aumentar a dose de sofrimento desse povo. E aí o povo começou, o que vocês aprontaram? Nós estamos aqui fazendo 1000 tijolos, agora o faraó quer que a gente faça 3000 tijolos e ainda nem dá o capim. A gente tem que arrumar o capim também. Vocês pioraram a nossa situação. Aí Moisés vai ter com Deus, e Deus falou assim, calma Moisés, calma, olha lá na frente que você vai ver o que eu vou fazer com esse povo, com o faraó. Olha lá na frente que esse povo vai ver a mão poderosa de Deus agindo. O que Deus está falando para nós? Que muitas vezes a gente ouviu, né, o chamado, ouviu a palavra, nós acreditamos que aquela palavra é conosco, mas a gente começa a olhar, né, a circunstância agora e não acreditando naquilo que Deus é poderoso para fazer. A gente já passa a desacreditar naquilo que Deus tem para nós. E quando o assunto é conquistar, quando Deus nos chama, que nós temos um território para conquistar, como nós trouxemos aqui para a igreja esse propósito das 4 sexta-feiras, que é conquistar, nós temos que acreditar o seguinte, se Deus chamou, é porque vai haver cura e libertação. Amém? Aí começa a vir as coisas, né, as retaliações daqui, acontece ali. Calma, isso não é nada perto do que Deus vai fazer. Isso não é nada, isso é prova que nós estamos avançando, estamos no caminho certo. Agora, aquele que para, não vai ver a glória de Deus, né? Aquele que se assusta, fala, não. Mas se Deus deu ordem para o povo avançar, quando Moisés chegou lá, tirando o povo de Deus do Egito, que ele viu aquele mar na frente dele, e Deus, né, ele olha lá o poeirão levantando lá atrás, o exército de Faraó, ele falou, o que eu faço? E agora? Deus falou assim, Moisés, não vai fazer nada, só toca essa vara aí no mar aí, que você vai ver o poder de Deus agir, amém? Tem hora que nós queremos enxergar aquilo que Deus vai fazer, mas calma, você só saiba, você tem que confiar que junto contigo está indo o Deus Todo-Poderoso, amém? Porque se você olhar, você sabe a promessa. O povo de Deus sabia a terra prometida, mana, leite e mel. Então, Deus vai lá e fala assim, olha, além de leite e mel, também tem gigante. Mas tem leite e mel, não tem? Isso é para você, tá? É para vocês, vocês vão tomar essa terra, eu vou dar essa terra para vocês, Deus falou. E se as pessoas ouvissem Caleb, né? Não é sair da realidade. Quando você ouve a palavra de Deus, irmãos, Deus está falando para você o seguinte, para de colocar Deus numa caixinha. Quando nós estamos falando que não somos povo de Deus, que Deus tem um propósito para a igreja, que a igreja vai avançar, que as portas do inferno não prevalecerão, é porque Ele falou, e o que Ele falou vai se cumprir. E se nós somos chamados para avançar, nós temos que crer nessa palavra e avançar sem, como diz aquela frase, sem medo de ser feliz, sem medo de gigantes, porque o inferno pode espernear, mas ele já perdeu. Nós não temos que ver, né? Então eu queria, de repente, por exemplo, você vê assim a questão do pessimismo e o realismo. Nós temos que vigiar a nossa fé e olhar se nós não somos propagadores do pessimismo. Então nós já vimos situações, por exemplo, de pais formando filhos, né? Imagina um lar, né, que já aconteceu bastante situação, do pai ter um lar totalmente destruído, foi machucado, ferido, e ele chegou para o filho, que está na sua idade, né? Imagina um Vitor, né? Graças a Deus que tem uma família bem estruturada, mas imagina um jovem
que está caminhando, construindo sonhos, e Deus quer que ele sonhe em ter também pai, marido, né? Ter família. E o pai, machucado, fala para o filho: filho, você ainda não casou, não faça essa besteira. Olha o seu pai, né? Um exemplo, estou dando um... Quantas pessoas não falam assim: olha, a pior coisa no mundo é o casamento? Porque olha como eu... Então, quer dizer, a situação de uma pessoa que se deu mal, porque cada um não temos que julgar nada aqui, porque não vamos conseguir avaliar, cada um tem uma realidade, mas assim, você não pode levar aquilo para o seu filho ou para sua filha, porque não é plano de Deus. No pessimismo, você tem que ter equilíbrio. Por exemplo, o casamento é bênção. Ontem nós fomos a Campinas para poder ministrar lá num casal de noivos, meu sobrinho, que marcou o casamento para janeiro. Né? Eu achei muito engraçado que o pastor João perguntou se eu ia para Sorocaba. Eu falei assim: não, porque eu vou a Campinas e tem lá um sobrinho que quer casar em janeiro, eu vou lá aconselhá-lo. Aí veio assim uma curiosidade, né? Se a pessoa falou que vai casar, você vai aconselhar, dá a intenção que você vai falar para não casar, né? Não, calma, né? Vamos aconselhá-lo o que é o casamento. Então, nós tivemos lá 2 horas e pouco de ministração, assim, foi maravilhoso, né? E aí, falando da perspectiva de Deus, quanto nós teríamos ganho se cada um que fosse casar tivesse essa preocupação de saber o que é o casamento, o que é uma aliança. Com certeza, essa vida vai ser muito mais abençoada. Agora, você tem que falar, o casamento é bênção de Deus. Falar de tudo que, por exemplo, todas aquelas pessoas que Deus coloca ali uma mulher, um homem na sua vida ali, que eles casam, constituem um lar, é bênção, porque é uma nova fase da vida da pessoa, né? Você parte para um momento em que o homem começa a conquista. Por quê? Porque tem um outro do seu lado. Quando ele está sozinho, como eu falei, né? Tem muitas situações aí de filhos que estão naquela situação de comodismo, que estão ficando na casa dos pais, né? Até 40 anos, que nem esse meu sobrinho, por acaso, ele tem 40 anos. Mas, assim, glória a Deus que ele está bem encaminhado, né? E abriu os olhos, Deus está abençoando ele com uma moça muito sábia, né? Inclusive, eu falei, mas por que casamento assim, conosco aqui com o Evangelho, se ele é da igreja católica ainda, né? Na realidade, a moça é batista. Aí por agora está explicado, né? Então, glória a Deus. Mas o que acontece? Nós fomos lá, falamos, você tem que falar da perspectiva de Deus, como que como é bom para a pessoa, o casamento faz bem. Né? Por exemplo, tem uma passagem lá que está em Provérbio 27:17, que diz assim: como ferro com ferro afia, o homem afia o homem. Como ferro com ferro afia, o homem afia o homem. Isso quer dizer que o casamento, um faz o outro crescer. Um faz o outro entrar na linha. Porque quando você está muito folgado, você tem uma pessoa do seu lado, que Deus te coloca uma pessoa, muitas pessoas, às vezes o homem está muito vida torta, né? Aí Deus coloca uma mulher na sua vida e ele é obrigado a vir para a linha. Ou então a mulher está muito na vida torta e Deus coloca um homem na vida dela, coloca na linha. Um afia o outro. Então, é bênção, o casamento é bênção, né? E andar juntos, andar em entendimento, né? Então, Deus chama para ser bênção, mas você também depois você tem que trazer a dose de realismo. O problema do casamento não é o casamento que as pessoas têm, o problema é relacionamento. Por quê? O problema é que as pessoas, para andarem junto, ter que aprender, né? Tem que saber renunciar.
você veja, desde, assim, pega duas crianças, dois irmãos, mesmo sangue. É uma luta para se combinar. É difícil você ver dois irmãos se combinam bem. Via de regra, um quer uma coisa, outro quer outra. E eu vejo lá, o Rafael e a Rebeca quer ver um desenho, o Rafael quer ver outro e tal, né? Então, um afia o outro. Se irmãos que é do mesmo sangue têm dificuldade, imagina o casamento quando vem pessoas de cultura, formação familiar de forma diferente. Mas então, você tem que colocar isso, falar assim, olha, não é tudo, nem tudo são flores. Você tem que renunciar a coisas, né? Mas é para o seu bem. Então, na vida, nós temos que ter, assim, essa dose de realismo e não ser dominado pelo pessimismo, mas ter que ter realismo. E Deus, Ele faz o tempero direitinho. Deus não levou eles para a terra prometida sem antes mostrar os gigantes. Mas Ele mostrou no tempo que as pessoas já tinham maturidade para aprender. Mas aquele povo ainda não estava preparado. Por isso, Deus fez aquele povo andar mais 40 anos no deserto, por causa daquela rebeldia deles. 40 anos eles tiveram que andar no deserto, até que morresse o último das pessoas que se rebelaram contra Moisés, contra Deus. Então, mas eu quero, antes de a gente avançar aqui, né? Eu queria que você entendesse o seguinte, né? 2 Coríntios 4, 16 a 18. Estamos chegando, já marchando para o fim aqui, caminhando para o final da mensagem, mas veja ainda 2 Coríntios 4. Olha só o que Paulo fala à igreja de Corinto. 4, 17 e 18. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor externo. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquela que não se veem. Pois as visíveis são temporais, ao passo das que se veem são eternas. Amém? Aí, volta lá para mais um passo para frente. Para frente. Irmãos, Romanos 8, 18 também diz: o sofrimento do presente não se pode comparar com a glória que será revelada a nós. Aqui, Paulo, ele fala aqui que assim, o sofrimento, as lutas, para nós avançarmos, que tem, porque o inferno não está convencido de deixar, assim como o faraó não queria deixar o povo de Deus sair. Então o inferno vai lutar contra, para dificultar, para te desanimar, para você não conquistar a sua terra prometida. Mas Paulo fala que o sofrimento do presente, as suas lutas, não se compara com a glória daquilo que foi revelado a nós. Irmãos, Deus está falando para você, abra o olho para a terra que eu te prometo, leite e mel, mana leite e mel. Olha os cachos de uva, olha isso, olha aquilo. Espiritualmente falando, irmãos, quando nós estamos com o Senhor, que Ele está plenamente conosco. Vem furacão, vem tempestade, e você passa por aquilo ali e se coloca em pé novamente. Mesmo que se você escorregue, você se levanta, diferente daqueles que se arrebentam e não levanta mais. Então, ali está dizendo, o sofrimento do presente não pode comparar com a glória que será revelada a nós. Ainda aqui, caminhando, né, na caravana de Jesus rumo a Canaã. O eterno peso, o que Paulo fala lá nessa passagem de 2 Coríntios, né, é uma balança de 2 pratos. O eterno peso da glória, né, de Deus não se compara, né, a leve e momentânea tribulação que está passando não se compara com o eterno peso da glória de Deus.
Irmão, o que Deus tem para nós é tão grande, é tão maravilhoso, que essas coisas que nós temos que passar para poder chegar lá, vencer essas tempestades, é fichinha. Porque, segundo a palavra que nós lemos, que eu vou ler de novo aqui, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Quando você está passando por luta, Deus está vendo a sua perseverança. Ah, pastor, desemprego, enfermidade, agora bateu o carro, agora isso. Agora... Calma, Deus está vendo tudo isso. Você não está só. Mas olha a glória, né? Aquilo que Deus prometeu para você. Olha o que você ainda vai ver. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram o que Deus preparou para nós. Amém? Onde que você está olhando? Onde você está olhando? E aí, no verso 18, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis. Satanás é sutil. Ele vai para, olha aqui seu filho, tá vendo, né? Você vai na igreja e, né, seu filho faz isso aqui. Olha isso, aquilo ali. Olha, irmãos, as coisas visíveis, você tem que ver e falar assim, Deus é maior, né? Ver e falar assim, não vai me tirar do caminho para minha Canaã. Por quê? Porque Deus está falando o seguinte, as visíveis são temporais. Entenda isso, passa. A sua dor de barriga passa. O seu desemprego passa, né? A sua enfermidade passa. O Douglas está lá sofrendo lá com cálculo renal, mas amanhã resolveu, passou. Mas o que Deus preparou, não se compara, né? Para aquilo que nós temos que conquistar. Então, são dois pratos. A balança, o peso da glória do Senhor é tremendo, comparado com a leve. Aquilo lá não é leve, passageira. Creia nisso, irmãos. Você já viu alguma catástrofe que começou em 1980 e não acabou até hoje? Catástrofe vem, acontece, mas é que 5 minutos, 10 minutos, faz um estrago, né? Na cidade, às vezes cai, arranca telha, faz isso, enchente, mas ela passa. Aí você vai. Né? Se você está firme no Senhor, se você está com a casa firmada na rocha, você tira a sujeira, tira a bagunça, né? Não olha para as coisas visíveis, olha para que Deus falou assim, ó, eu estou contigo, meu filho. Eu vou te dar muito mais do que isso que você tiraram de você. Porque Deus é Deus do ouro e da prata. Então, para nós fecharmos, veja lá em Números de novo, né? 14. Vamos ver aqui a reação de Josué e Caleb. Números 14. Os israelitas, né? Então toda a comunidade levantou e gritou em voz alta. O povo chorou naquela noite, né? E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse, seria melhor se tivesse morrido na terra do Egito, seria melhor se tivesse morrido nesse deserto. Por que o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos à espada? Nossas mulheres, nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros. Então Moisés e Arão prostraram seu rosto em terra diante de Deus. E eles clamaram ao Senhor. Então Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte do que havia sondado a terra, rasgaram suas roupas. Falaram, não concordo com isso. Rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas, a terra por onde passarmos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós a terra que dá leite e mel.
Apenas não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Amém? Irmão, o que Deus espera de nós quando aparece o gigante? Fala assim, gigante, enfermidade, desemprego, luta, você vai ser comido por mim como pão. Amém? Porque Deus é conosco. Se Deus deu a Canaã, que gigante que vai impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, não duvide, não se rebele, que nós somos povo eleito, raça eleita, povo de Deus. Nada de realismo, de otimismo exagerado, não. Se você não crer na palavra, se você não deixar Deus agir no sobrenatural na sua vida, você nunca vai ter uma experiência que Deus te chamou para você para ter. Amém? Tem pessoas que não dão um passo se ele não vê que está tudo certinho, senão eu não dou o passo. Porque se Deus falar para eu dar um passo, eu não vejo, eu não dou o passo. Ah, pastor, então você está falando aí que a gente tem que pular num buraco sem ver? Não, eu estou falando, se Deus falar, você pula. E às vezes, nós temos situação na nossa vida de desafios, né, que Deus está falando, Deus já falou, a sua Canaã está reservada. Mas você fala o seguinte, eu sou igual aos 10. Tem gigante, volta para trás. E Josué e Caleb foram os únicos dois, veja bem. Eles eram príncipes tanto quanto os outros 10. Eles eram líderes tanto quanto os outros 10. A mesma promessa que tinha para eles, tinha para os outros, o mesmo gigante tinha para os outros, tinha para eles. Eu não estou falando, você está falando com aquela pessoa porque ele não tem o problema que eu tenho. Não, eu estou dizendo que você tem o mesmo Deus que eu tenho, amém? Se você não deixar Deus agir na sua vida, você nunca vai conhecer o sobrenatural de Deus, amém? Fiquem em pé, vamos orar. Vamos pedir para que Deus até nos perdoe dos momentos que nós nos acovardamos e nós não experimentamos o sobrenatural dele na nossa vida. Senhor, feche seus olhos, Pai.